Oi, pessoal. Nesta semana iremos analisar dois modelos de resenha reflexiva. Antes de começarmos a verificar a estrutura, é importante que a gente saiba que a resenha reflexiva é um tipo de texto que combina elementos de uma resenha descritiva, que é aquela onde basicamente a gente descreve o material lido. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre resenha descritiva, vou deixar sinalizado aqui em cima. E na resenha reflexiva, a gente vai acrescentar, além dessa parte que tem na resenha descritiva, a gente vai fazer uma abordagem também mais pessoal. Como o próprio nome aqui sugere, ela também envolve fazer uma reflexão sobre o material que você tem em mãos. A resenha reflexiva, como a gente vai ver agora nos exemplos, ela vai incluir as suas percepções sobre o texto e as suas reações emocionais. Vamos começar analisando a estrutura. Primeiro, formate aqui o seu arquivo do Word para o padrão da norma ABNT. O que é que você vai precisar fazer? Você vem aqui em cima, layout de página, aqui em margens, você vem margens personalizadas e aí você vai deixar 3 centímetros superior, 3 centímetros à esquerda, 2 centímetros inferior e 2 centímetros à direita. Pode dar aqui o OK, volte para a página inicial. A norma da ABNT, ela não define se a gente tem que digitar o nosso trabalho em Time New Roman ou Arial, mas são as duas fontes mais utilizadas nas universidades. Esse exemplo de hoje eu fiz em Time New Roman. A gente vai digitar a resenha no espaçamento 1,5 e o texto aqui da resenha, ele vai ser um texto justificado. Então, você vai fazer esse alinhamento aqui justificado. Quando você for colocar o espaçamento, se aparecer aqui embaixo alguma palavrinha do tipo remover, você pode clicar em cima para ficar desse formato aqui, adicionar, adicionar. Quando você terminar, a gente vai digitar o cabeçalho é uma forma bem simples. Se você quiser colocar a logomarca da sua instituição aqui no meio, pode colocar, não tem problema nenhum, não existe nada rígido sobre esse formato aqui. E aí você vem com o nome da instituição, bota o nome do seu curso, o nome da disciplina, o nome completo do docente que passou essa atividade para você e o seu nome completo aqui. Aqui no título, você pode colocar resenha reflexiva e aí a gente vem agora para a referência. Essa referência, pessoal, ela precisa ser elaborada conforme a norma da ABNT. Aqui, primeiro, a gente vai fazer uma referência de um capítulo de livro. Como é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou entrar com a autora que realmente escreveu o capítulo, então eu entro aqui pelo último sobrenome dela, maiúsculo, vírgula, o nome, aqui os 2 primeiros nomes dela. Então, se ela tiver 3 nomes, 4 nomes antes do último sobrenome, você vai colocar o nome completo aqui. Depois você vem com o título do capítulo do livro, você vai colocar aqui em itálico, e agora sim, o autor do livro com o título do livro. Porque aqui o que aconteceu foi o seguinte, é um capítulo do livro, só que ela não é a autora do livro. Né? Ela escreveu um capítulo dentro do livro de William Cledianor. Então, por isso que ficou dessa forma. Depois eu venho com a cidade, a editora, o ano e as páginas aqui do capítulo. O segundo exemplo que eu trouxe é um exemplo de livro, né? E aí eu vou mostrar para vocês também a referência. Eu tenho vários vídeos aqui no canal onde eu mostro modelos de referência, né? Então, se vocês precisarem de outros modelos, se for de um artigo científico ou de outro material, vocês podem dar uma olhadinha na playlist da BNT, que tem vários vídeos lá com modelo de referência. E aí, pessoal, vamos iniciar aqui o texto, né? Então, como é que a gente vai começar? Eu fui destacando algumas coisas em vermelho para ficar melhor aqui para explicar para vocês. A gente vai iniciar essa resenha fazendo uma breve apresentação do capítulo. Então, como foi que eu comecei? O capítulo, aí coloquei o título aqui do capítulo. Escrito por, coloquei o nome da autora, e publicado em 2021, traz uma reflexão sobre, aí você vai e escreve qual é o seu tema. Então, aqui, o meu tema desse capítulo de livro que eu fiz é a importância do trabalho para além do sustento. Né? Então, está falando, é um capítulo de livro que fala sobre as reflexões sobre a importância do trabalho para os jovens. Você vai colocar mais ou menos do que é que trata esse capítulo, né? E aí eu coloquei, ao longo do texto, a autora explora o quê? Então, assim, primeiro esse primeiro parágrafo aqui, você pode estar trazendo uma ideia geral do que é o texto, levando o leitor a refletir profundamente sobre o quê?
Então, se ela escreveu um capítulo de livro, se é um livro que você está fazendo, esse livro certamente ele traz algumas reflexões sobre o assunto. E aí você pode colocar aqui já nesse primeiro parágrafo de uma forma bem geral. A partir do segundo parágrafo, você pode fazer uma descrição do conteúdo. Por isso que eu disse inicialmente, a resenha reflexiva, ela vai combinar elementos da resenha descritiva com mais a sua reflexão pessoal. A partir do segundo parágrafo, você vai iniciar agora a descrição do conteúdo. Como é que você vai fazer? Você vai destacar as partes principais do material que você leu. Eu fui colocando algumas sugestões de como você pode ir escrevendo. Coloquei o seguinte: Sarah Bernhardt, que é a autora, inicia o texto com uma reflexão sobre vá na ordem do texto. Vá na ordem do texto, destacando o que você considera importante. Na discussão sobre o papel do trabalho no desenvolvimento de um senso de propósito e identidade na vida dos jovens, a autora menciona que você vai escrevendo com suas palavras, mas a ideia que ela trabalhou ali no capítulo. Não escreva aqui nessa parte da descrição, não escreva com as mesmas palavras que estão no texto. Você vai pegar a ideia que ela fez no texto, mas você vai escrever aqui a sua interpretação, o que você entendeu. Então, a partir desse contexto, a autora enfatiza o quê? Aí você vai escrevendo com suas palavras. Então, você vai escrever vários parágrafos com essa descrição. Aqui não tem um tamanho certo, porque depende muito do tamanho do texto. Então, essa parte da descrição, ela pode ficar com 1 página, pode ficar com 2 páginas, com 3, depende muito do tamanho. E muitas vezes também o professor, ele limita o tamanho da resenha. Ele vai dizer, eu quero uma resenha de no máximo 4 páginas, eu quero uma resenha de no máximo 5 páginas. Aí você vai avaliando aqui o tamanho que ele disse, para você fazer essa descrição dessa parte principal. Quando você concluir essa descrição aqui, então coloquei a partir do texto, percebe-se que o trabalho também contribui para, então já estou finalizando aqui a minha descrição. No entanto, a autora ressalta a importância de, aí colocando aqui, Sarah Bernhardt menciona brevemente o quê? Pronto, aqui eu terminei a descrição que eu achei que era importante eu colocar nesse primeiro momento da resenha. Quando você concluir essa parte da descrição do conteúdo, você vai iniciar relatando, pode ser, por exemplo, sua experiência com aquele tema, opinião que você tem, suas reflexões. Coloquei aqui alguns exemplos. As reflexões presentes no texto me levaram a repensar minha própria trajetória e a questionar se realmente o quê? Então, veja que é uma coisa bem pessoal mesmo. Compartilho totalmente da visão da autora de que o trabalho pode proporcionar aos jovens o quê? Então, é o que ela disse, Eu estou concordando com o que ela disse. Esse texto me conduziu a uma jornada de reflexões acerca do assunto que ela escreveu. Sua abordagem pessoal e insights provocadores me estimularam a pensar. Veja, pessoal, que é uma coisa bem subjetiva, A análise, ela é realmente sobre as minhas impressões e sentimentos em relação ao assunto. Você pode discutir nessa parte como o material afetou você emocionalmente, o que foi que você aprendeu com ele, como as ideias que estão no material se relacionam com suas próprias experiências. Por isso que eu fui colocando. Sua abordagem pessoal, insights provocadores me estimularam a pensar além do aspecto financeiro e a considerar o trabalho como uma ferramenta para o crescimento pessoal, o desenvolvimento de habilidades e a busca por propósito. A autora fez uma análise equilibrada, mostrando os prós e contras do trabalho na juventude, destacando como é importante escolher uma carreira de forma consciente e autêntica. Aqui é uma oportunidade de você expressar realmente como esse texto afetou você. Você vai se envolver aqui no texto de uma forma mais profunda, e subjetiva com o material que você analisou. Essa parte, então, a gente está vendo que é uma parte bem subjetiva para você analisar o material, algo bem relacionado mesmo com as suas experiências pessoais, suas opiniões e reflexões em relação
ao trabalho que você está analisando. A resenha crítica, pessoal, veja que aqui no final eu coloquei, a autora fez uma análise equilibrada, mostrando os prós e contras. Recomendo muito a leitura desse texto para todos os jovens que desejam refletir profundamente sobre o significado do trabalho em suas vidas. Essa aqui é uma forma bem comum da gente concluir as resenhas, né? Que é exatamente você recomendando aquele texto para outras pessoas. Quem você indicaria esse texto? Então, aqui eu estou indicando para todos os jovens que precisam refletir sobre essa questão do trabalho. Você pode recomendar para alunos de graduação, para a sociedade em geral, para jovens, para adolescentes. Então, você vai ver para quem é recomendado aquela leitura. Às vezes é uma leitura tão geral que todas as pessoas que têm interesse naquele tema, né, deveriam ler aquele material. A resenha crítica, pessoal, que eu já fiz um vídeo também aqui no canal, vou deixar sinalizado aqui em cima para vocês, ela tem essa parte da análise aqui no final, mas quando você vai escrever numa resenha crítica, você faz de uma forma bem mais objetiva, uma análise bem mais imparcial do trabalho, avaliando seus méritos, falhas e características relevantes. Por isso que o texto entre uma resenha crítica e uma resenha reflexiva, ele fica um pouco diferente aqui no final, porque você está percebendo que a resenha reflexiva ela é muito subjetiva, ela vem muito realmente da sua reflexão, das suas emoções, o que foi que aquilo ali despertou em você, né? Então, essa é uma característica da resenha reflexiva. Quando a gente vem aqui para o nosso segundo exemplo eu trouxe uma resenha reflexiva de um livro, né? E aí, pessoal, toda a parte inicial, ela vai seguir aquela mesma orientação que eu fiz na primeira, tá certo? A questão do cabeçalho, aqui o nome resenha reflexiva, a referência veja que é diferente, por quê? Porque na BNT, cada tipo de material tem um modelo. Então, se você vai para capítulo de livro, existe um modelo de referência de capítulo de livro. Se você está fazendo agora a resenha reflexiva de um livro, então o modelo é esse. Eu vou entrar pelo último sobrenome do autor, depois vou colocar aqui os outros dois nomes dele, aqui o título do livro, perceba que o título do livro é negrito, depois eu venho com o subtítulo, cidade, editora e o ano. Iniciei naquele mesmo formato que a gente inicia para a resenha descritiva, eu fui colocando o livro, aí coloquei o nome do livro, escrito por, nome do autor, publicado em, narra a história de Hélio em uma jornada de autodescoberta e superação. A narrativa envolvente acompanha Hélio em sua busca por encontrar e explorar seu potencial humano, além das limitações e expectativas impostas pela sociedade. No início da história, Hélio é retratado como alguém comum. Percebam que eu vou sempre na ordem do que eu vou lendo. Eu vou resumindo aqui as partes principais do texto, mas eu vou na ordem que ele foi realmente acontecendo. E aí eu vou escrevo. Ao longo da sua jornada, Hélio enfrenta desafios e adversidades que testam sua determinação, força interior e capacidade de superação. Ele aprende valiosas lições sobre perseverança, autoconfiança e o poder da autodescoberta. Pessoal, aqui é como se você estivesse contando a história, né? Você vai contar a história do que você leu, na ordem que ela foi acontecendo. Do mesmo jeito, não vai ter um tamanho fixo para você fazer. Avalie o tamanho, as partes que você está destacando ali como principais, e aí você vai fazendo isso daí na ordem. Não dá para resumir tudo do texto, porque senão a sua resenha vai ficar do mesmo tamanho do texto, ela vai ter que ficar bem menor. E aí você vai incluindo aqui os parágrafos do que você acha que é interessante para você destacar. Então, trata-se de um livro envolvente, escrito com maestria, que pode nos levar em uma jornada profunda de autoconhecimento e superação. Eu quero que vocês notem que esse segundo exemplo, ele tem uma pequena diferença do primeiro que eu trouxe. Por quê? Aqui eu escrevi que pode nos levar em uma jornada profunda de autoconhecimento e superação. Através da história inspiradora de Hélio, somos confrontados. Então, estou usando o que aqui? Eu estou usando nos, eu estou usando nós. Então, a primeira pessoa do plural, porque eu já vi várias resenhas reflexivas usando nós. Também isso é comum. Por quê? Porque quando algumas resenhas, elas vão escrever todas na primeira pessoa do singular, então você ali sempre usando o eu, e outras vão escrever algumas partes com o eu e outras com o nós. O uso do nós, qual é a finalidade do uso do nós aqui? O uso do nós, ele estabelece uma conexão entre você e o leitor.
proporcionando uma outra maneira de desenvolver a sua reflexão. Então, é como se você colocasse o leitor para dentro da sua resenha. Né? Você está conversando com ele aqui. Então, somos confrontados com nossas próprias limitações e desafiados a explorar nosso material. E aí, fui colocando outras sugestões aqui que a gente pode escrevendo. Desde as primeiras páginas, somos cativados pela transformação gradual de Hélio. Eu me identifiquei com a representação inicial dele como uma pessoa comum, presa em uma rotina monótona. Identifiquei-me com sua falta de confiança em suas próprias habilidades e a sensação de estar aprisionado por expectativas externas. A história de Hélio se transformou em uma comparação importante para a nossa própria jornada de descobrir quem realmente somos. Então percebam, pessoal, aqui que tem alguns momentos que eu fui colocando na primeira pessoa, no eu, e em outros momentos fui colocando no nós para travar essa proximidade com o leitor. Além das estrelas, A Jornada de Hélio é um livro cheio de emoções e significado. Conforme eu acompanhava o protagonista, senti uma forte conexão emocional. Perceba a subjetividade da coisa, as suas emoções, o que foi que aquilo ali despertou, né, para você. Você vai perceber que na resenha reflexiva, né, você vai compartilhar isso, as experiências e reflexões pessoais, aqui no caso, especificamente sobre esse livro, destacando como a obra afetou você emocionalmente e levou a refletir sobre o assunto. Veja aqui que no final, então eu fui colocando, né, ao longo das páginas, mergulhei na vida do protagonista e me identifiquei com suas experiências sobre a busca por significados ao longo de sua história. A narrativa despertou em mim uma profunda reflexão sobre as conexões humanas. Durante a leitura, recordei sobre minhas próprias experiências de que, vou escrevendo, o que me levou a refletir sobre o que. Então, como o próprio nome diz, é pura reflexão essa parte aqui. No final, pessoal, eu acrescentei o seguinte: uma breve avaliação, reconhecendo o ponto forte do livro aqui, mas eu também mencionei o que eu senti que poderia haver melhorias. Você vai ver algumas resenhas reflexivas com essa informação aqui no final. Apesar da leitura agradável, senti que algumas partes do texto poderiam ter sido mais desenvolvidas. Alguns eventos importantes pareciam passar rapidamente, deixando-me com uma sensação de desejo por mais detalhes e aprofundamento. Eu fiz toda a reflexão aqui em cima, mas aqui eu deixei no final, deixei um ponto que eu achava que poderia ser importante destacar, que eu acho que poderia ter ficado melhor aqui no texto. No geral, o livro me impactou profundamente, me fazendo refletir sobre... Aí você pode concluir com aquela recomendação. Recomendo este livro a todos que buscam uma leitura que vá além do entretenimento, convidando-os a mergulhar em suas próprias emoções e reflexões pessoais. Você pode concluir a resenha sempre com essa recomendação. Para quem você recomenda, quem você acha que vai acrescentar a leitura desse material. Para escrever a resenha reflexiva, o que foi que a gente viu aqui? A gente viu que não existe nenhuma estrutura muito rígida sobre isso, sobre esse formato. Então, de repente, a partir desses dois exemplos aqui que eu trouxe para vocês podem fazer as adaptações que vocês acham necessária e aí você pode definir o seu próprio estilo aqui para escrever o seu texto. Eu vou deixar na descrição deste vídeo outros modelos de resenha, caso vocês precisem ao longo do curso. Um abraço, pessoal, e até terça-feira.